Bom dia, meus amados. Mais um sábado, dia 23 de março de 2024. Como todos os sábados, ultimamente, estamos aqui mais uma vez, trazendo para vocês mais algumas orientações. Hoje vamos dar o título aqui, O Prenúncio dos Eventos Vindouros. Vamos trabalhar também sobre o que significa o grande portal do equinócio do dia 21 de março. O eclipse que vai ter agora, o eclipse solar, no dia 8 de abril. Os sintomas causados neste portal, todos os sintomas que vocês estão sentindo, que têm relação com esse portal. Então, vamos lá. Por que é importante este portal do dia 21 de março de 2024? Já foi falado aqui muitas vezes que temos grandes portais durante um ano. A abertura dos portais, na verdade. Principalmente os 4 portais que mudam as estações do ano, que são 2 portais de equinócio, quando começa a primavera ou outono, e os 2 portais do solstício, quando inicia o verão ou o inverno. Porque a posição do Sol é que vai determinar as energias, não é a data em si. Poderia ser qualquer outro dia do ano. Mas a posição exata do Sol em relação à Terra é que dá o clique para a abertura de uma frequência que antes poderia estar de uma forma diferente, mais alta, mais baixa. E o portal ele abre e proporciona a mudança energética do planeta e de tudo que tem nele. Há alguns tempos já nós passamos essa informação que nós recebemos das consciências mais elevadas, que um portal, tanto de equinócio quanto de solstício, ou algum outro portal mais importante, como dos eclipses também, que são oportunidades de mudanças, eles não duram apenas aquele dia. Eles têm uma duração média de 21 dias. 10 dias antes, 10 dias depois e o dia da data que nós conseguimos, às vezes, identificar o portal. Então, o portal de 21 de março, ele começou a sua interferência nas energias e nas frequências aqui no planeta no dia 10 de março e vai finalizar no dia 31. A questão é que no dia 8 de abril teremos um grande eclipse solar, um dos mais importantes da história do planeta Terra. Mais intenso, mais forte e mais duradouro. E é visto numa região maior que as outras vezes. Praticamente todo o globo terrestre vai ver, num grau maior ou menor, esse eclipse, agora de abril. Então nós estaremos saindo de um período do portal de 21 de março, estaremos já dentro da influência do portal do eclipse. Mesmo que as crenças e o desconhecimento interfiram nas interpretações desses portais. Mas é preciso entender que tudo é energia. Quem traz essa energia é o Sol, é a luz. Quem traz a luz aqui para o planeta é o nosso Sol local. Ele simplesmente espelha as energias vindas do Sol central. Quando ele está posicionado num certo lugar, ele tem uma interferência no planeta todo, mais ou menos, de acordo com a posição que ele está. Se há um eclipse, há uma interferência na luz. Então são as oportunidades
que as leis universais se utilizam para ajustar as energias e as frequências do planeta Terra. Se é a luz que faz este processo de trazer mais ou menos energias, obviamente é o momento de aproveitar a adequação, o reajuste, o equilíbrio ou a mudança necessária para a transição planetária, para tudo aquilo que está programado para o nosso planeta. Estamos dentro deste portal. E os sintomas que eu recebo aqui, relatos de muitas pessoas. É impressionante como os sintomas eles têm uma certa correlação entre si, de acordo com a energia que é mudada no planeta. Quantas pessoas estão me relatando agora que estão tendo noites mal dormidas de insônia? Sonhos estranhos, principalmente sonhos com reencontros. Pessoas que já partiram, pessoas que estão longe, que estão encarnadas, mas não estão presentes. Pessoas que nós conhecemos no passado, inclusive alguns relacionamentos terminados, as pessoas estão relatando que estão se encontrando com essas almas, encarnadas ou desencarnadas. E sim, eu sempre digo, quando nós dormimos, a alma não dorme. Nós não sabemos aonde ela vai, porque não é preciso saber e não é interessante saber, porque iria atrapalhar o nosso aprendizado, sob o véu do esquecimento. A alma saindo do corpo enquanto dormimos, ela se encontra com outras almas, também encarnadas, e também com aquelas desencarnadas. Por quê? A alma, ela tem aquele corpo etérico, não é preciso levar o corpo físico, mesmo estando encarnado. Ela se separa do corpo e vai para onde tem que ir, em questão de segundos, porque o tempo fora da terceira dimensão não existe. Em questão de segundos, a alma pode estar no outro lado do planeta, pode estar fora do planeta. A diferença é que a alma encarnada ela tem um cordão de prata, visível apenas para as almas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Então, quando elas se encontram, elas sabem quem está encarnado, quem não está encarnado, por causa do cordão de prata. Quem tem o cordão está encarnado. Quem não tem, não está encarnado. É o mote, como se diz. Independe a condição de cada uma para se entenderem, porque almas são imortais. Nesses encontros, muitas lembranças podem ser ativadas. Aí tem algumas pessoas que estão relatando que eu já tinha esquecido aquela situação, aquele fato, agora lembrei de novo. Eu tinha esquecido aquela pessoa, eu tinha esquecido aquela dificuldade, aquela dor, aquele sofrimento, aquele momento diferente de raiva, de felicidade, de tristeza, de culpa. Porque são situações que nós estamos trabalhando enquanto desencarnados. A alma fez um trabalho e aquele trabalho volta como uma lembrança muito, muito limitada de um sonho que não dá para interpretar direito porque é sempre uma metáfora. Não é bem aquilo, é alguma coisa relacionada com aquele sonho. Fora dos sonhos também, há um aumento interessante de sintomas que pareciam curados, como raiva, culpa, mágoa. Alguns sintomas, como estresse, como outras situações emocionais, depressão, crises de pânico, enfim. Velhas lembranças, velhas situações, retornando, mesmo que em doses mais pequenas, para que sejam realmente
dissolvidas. Precisamos, então, entender, quando tem esses sintomas, essas situações, a primeira coisa a fazer. Então, estou trabalhando a limpeza final, aquilo que ainda faltava. O ajuste energético, o ajuste de frequência. E ainda temos a mudança do nosso DNA, que o corpo físico está também trabalhando. Ele vai aos poucos ajustando para a ativação das hélices que estavam inativas. Sabemos que das 12 hélices, apenas 2 estavam ativas. Agora vamos ativar as outras 10 dentro de um certo tempo, que vai ser o nosso novo, não mais DNA, mas GNA. Porque nós vamos fazer parte dos mundos galácticos. A Terra já está admitida dentro da Federação Galáctica de Mundos. E nós temos que acompanhar, porque a Terra é a nossa casa. Como alguns dizem, a nossa nave, o nosso navio. E nós estamos aqui como uma grande família dentro desse planeta, que se move pelo espaço, não só ao redor do Sol, se move dentro da galáxia e também dentro do espaço infinito. Outro sintoma interessante, que também esta semana e a semana passada, e provavelmente as próximas semanas ainda podem ocorrer, é uma sensação que muitos me relataram. Tem momentos que me parece que eu não sou mais eu. Nós estamos sentindo uma sensação de não ser mais a mesma pessoa. Ver as coisas, mas não sou eu, não estou naquele lugar habitual. Parece que estou numa outra dimensão. Algumas pessoas relataram que, mesmo saindo na rua e teria que ir a algum local já pré-determinado, foi, voltou para casa e dá a impressão que tinha que não foi naquele lugar, que foi num outro lugar. A sensação é que não lembra do que foi fazer lá. E foi e fez. Tá comprovado que foi lá e fez, mas não lembra e parece que não fez aquilo. Às vezes uma saída de casa para ir a algum lugar que demoraria em torno de 1 hora ou 2 horas, a pessoa foi lá, fez tudo o que tinha que fazer, voltou para casa e a sensação é que não se passaram mais que alguns minutos. Por que que isso está acontecendo? Porque nós estamos acessando linhas de tempo paralelas ou realidades simultâneas. Por que que isso acontece? Porque nós estamos treinando o salto quântico do portal interdimensional. Se nós vamos sair de um mundo de terceira dimensão para a quinta dimensão, nós não vamos simplesmente dar um passo e estar lá. Nós vamos nos habituar primeiro. Esse treinamento eu acho que é o momento ideal para entender que estamos de fato nesta ponte interdimensional, já falado aqui tantas vezes. E eu acredito que cada vez mais nós vamos ter essa sensação. Mas depois de acostumar, depois de entender, vai ser normal. Como eu já disse aqui em outros áudios e também escrevi em textos, na quinta dimensão nós podemos desmaterializar o nosso corpo físico, materializar um outro corpo físico aqui para a Terra sem desencarnar, como se fosse trocar de roupa na frente do armário. Mas também podemos assumir um outro corpo de uma outra dimensão, de um outro planeta, de uma outra estrela, uma outra forma, inclusive, sem perder a consciência. Podemos estar aqui na Terra numa dimensão e ir para outras dimensões. Também já disse aqui outras vezes que a nova Terra vai ter 5 faixas dimensionais.
a quinta, sexta, sétima, oitava e nona dimensão. Quando você atinge uma consciência um pouquinho mais elevada, você vai para uma dimensão superior, depois volta para a dimensão anterior, sem problema. Vai ser natural isso, mas hoje nós não temos essa prática, esse conhecimento, e é o que está trazendo um pouco de confusão, um pouco de perturbação e também um pouco de medo, de receio. Quando qualquer um de vocês sentir essas situações, não tenham medo. Lembre-se que é um treinamento para passar as dimensões, os portais dimensionais. E ninguém vai ficar preso num portal dimensional que não lhe pertence por frequência. Não tem problema. Vai e volta. Fique tranquilo. Se ficar numa outra dimensão mais elevada, é porque ascensionou e pronto. Aí, mesmo estando na mesma casa, na mesma cidade, está numa outra dimensão, porque as pessoas acreditam que dimensão é lugar. E dimensão não é lugar. Dimensão é frequência. No mesmo lugar, na mesma casa, na mesma cidade, você pode estar em dimensões diferentes. Nós temos dimensões paralelas, dimensões simultâneas, mundos paralelos aqui mesmo no planeta Terra. Nós só podemos acessar aquilo que a nossa consciência está habilitada a entender, a compreender. As pessoas dizem, mas isso não é possível. Então me diga, aonde estão aqueles que desencarnaram? Aquelas almas que desencarnam, estão lá no cemitério? É óbvio que não. Seu corpo se deteriorou, se decompôs, a alma não morre. Ela está em algum lugar e está aqui no planeta Terra. Só numa outra dimensão. Depois ela reencarna, volta para a terceira dimensão, como sempre foi. Essas sensações estranhas estão acontecendo agora rapidamente, porque se vocês lembram que há alguns meses, o ano passado, eu não lembro a data precisamente, uma informação passada aqui dizia que aquilo que durava séculos agora seria em questão de meses. E mais adiante uma outra informação complementou esta, dizendo que nós iríamos ter agora, num período de um ano, uma expansão de consciência correspondente a 3.000 anos de vida nossa aqui, corpórea. Então aquilo que nós fizemos num trajeto de 3.000 anos para ampliar um pouquinho a nossa consciência, esse mesmo tanto de ampliação vai vir dentro de um ano. Por isso as pessoas ainda têm dificuldade de achar que as coisas vão mudar rapidamente. Só daqui 1.000 anos, daqui 10.000 anos. Se nós temos a ampliação da consciência, para aquele que amplia a consciência, a mudança acontece dentro de um ano, aquilo que um outro poderia precisar de 3.000 anos. E as dimensões, elas são acessadas de acordo com a frequência da consciência individual. Eu já também falei aqui outras vezes e vou repetir mais uma vez. Nós temos condições de acessar a quinta dimensão, sexta e já algumas pessoas conseguem acessar a sétima dimensão, mesmo estando aqui consciente e encarnado. Quando a consciência se expande, ela atinge uma dimensão, ela tem uma compreensão de algo que só aquelas entidades, aquelas almas que estão lá naquela dimensão conseguem entender. Por isso nós temos agora acesso a informações que antes a gente não tinha. Como é possível acessar uma informação se não tem a compreensão dela? Sem compreender aquilo é bobagem, é perda de tempo. Não vem informação para quem não está pronto para receber a informação.
mesmo que no primeiro momento aquela pessoa rebata. Eu vejo às vezes aqui alguém dizendo, isso não é verdade, isso não é possível. Não é possível para você. Eu não posso ficar aqui criticando e nem confrontando opiniões. Mas eu sei, não é possível para você que não está acreditando, que não está entendendo. Às vezes cai aqui de paraquedas, viu uma mensagem que não tem sentido. Então, para ele não existe isso. Mas para aquele que compreende, faz todo o sentido. Ou teria outra forma de evoluir, sem as novidades, sem as coisas novas, sem a expansão? Seria impossível. Aquela consciência estaria fadada a viver eternamente num círculo pequeno, andando como uma bolinha de sabão, até estourar porque não tinha futuro nenhum. Vamos prestar atenção aos sinais, vamos entender as coisas. Muita coisa está para acontecer agora. Os sinais estão chegando. Desde que eu recebo canalizações, muitas vezes vem aquela frasezinha: atentos aos sinais. Não vai ter ninguém aí de trombeta anunciando a boa nova e nem a mudança. Não vai vir aqui o exército extraterrestre dizer: atenção, povo da Terra, agora as coisas vão começar a mudar. Isso não vai acontecer. É a nossa consciência que vai absorvendo as coisas de uma forma disciplinada, tranquila. Não vai haver assim grandes fatores para quebrar essa resistência. Obviamente que algumas coisas até vão acontecer em algum momento, mas nada de extraordinário. Eu já falei aqui também sobre a linha de tempo da Terra que mudou em 2010. Aquela linha do Armagedão prevista foi extinta. Então agora a transição vai ser suave, tranquila, serena, dentro das possibilidades de cada um também, porque tem pessoas que ainda precisam passar por certas situações de resgate de suas ações do pretérito. Não há outra forma. Precisa resgatar os débitos para ter o crédito. A frequência da nova Terra. Quando nós falamos da janela de tempo, que é a mais importante dentro dos 3 séculos da transição, que é a janela de 50 anos, que corresponde ao período de 1975 a 2025. Todas as mudanças importantes, impactantes, se dariam dentro deste tempo, dessa janela. Obviamente, muitas coisas que aconteceram nós não lembramos ou nem notamos, porque são automáticas e numa sequência que muitos não percebem, não estão atentos aos sinais. Mas aconteceram. E muita coisa vai ser mostrada agora, já fazendo parte do Apocalipse, como era chamado, que nada mais é do que as revelações. As revelações estão a um passo para serem divulgadas de uma forma genérica, coletiva, definitiva. A vinda do cometa, o grande cometa, é uma profecia Hopi, daqueles indígenas americanos que eram muito sábios. Dizem que são os remanescentes do povo de Atlântida. Eles têm um conhecimento muito grande, uma sabedoria impressionante. Pena que foram extintos, e a gente sabe por que foram extintos. Porque o sistema não queria que ninguém desse notícias que não fossem as deles para enganar a humanidade. Notícias verdadeiras até hoje ainda são censuradas, né? Infelizmente.
há uma tentativa de não divulgar a verdade, mas não dá jeito. Ninguém prende uma consciência, e as consciências estão se expandindo e elas começam a descobrir por si só. Se ninguém fala, elas vão descobrir. No eclipse, agora no mês de abril, dia 8, é possível, é possível que seja visto também esse tal de cometa. Não sabemos porque não está sendo dito por ninguém. Aqueles que entendem de astrologia e do cosmo ali, com equipamentos, com telescópios e aquilo que nós chamamos de ciência, eles também estão sendo pagos de uma forma ou de outra para esconder ou divulgar certas coisas. Então ninguém está falando nada. Não sabemos se esse cometa está ali e vai se mostrar no eclipse. Mas vamos supor na possibilidade disso acontecer. Seria um sinal. Eu acredito que é definitivo. Mesmo que o cometa não apareça, não há nenhuma razão para desacreditar que as mudanças estejam ali, porque sinais temos tantos. Você sente. Você sente dentro de você. Você tem uma consciência que já percebe. Você sabe que algo grandioso está para acontecer. Não é uma esperança e nem um desejo. É de fato uma certeza que está na tua alma que sabe das coisas. Estamos no limiar de um novo tempo. E bastaria entender as mensagens que foram ditas pelo próprio Cristo, Jesus, quando ele esteve aqui entre nós há 2000 anos. Ele disse: vai chegar o final de um ciclo e uma nova terra vai surgir. Este tempo chegou. Não adianta negar. Quem sou eu, quem é você para negar isso? Qual é o poder que nós temos de impedir que isso aconteça? Há sim tentativas de impedir. A questão de um ano, dois, eu li umas notícias e eram informações, não eram fake news, não. Que os globalistas, encabeçados pelo conhecido de todos, Bill Gates, estavam desenvolvendo algo para impedir a luz do Sol, porque o Sol ia aumentar a sua energia, queriam impedir que a luz do Sol chegasse até a Terra. E eles sabem por quê. Então, porque vai aumentar a temperatura da Terra, então vamos diminuir a incidência de luz. Uma narrativa para enganar as pessoas. O objetivo era impedir que a luz gama, que está vindo agora, chegasse e fizesse a transformação, porque será o fim deles, dos dominadores, dos sistemas. Quantas vezes foi dito nada e ninguém vai impedir o que está por vir? Porque faz parte dos planos do cosmo, do divino, do Criador. Não há maneiras, em hipótese alguma, de um ser humano, por mais poderoso que seja, ou um grupo de humanos, por mais poderosos que sejam, impedir os planos que são determinados antes da criação dos mundos. Nós podemos adiantar ou atrasar ou arrefecer um pouco as situações, mas impedir não. O mundo não é nosso. Os humanos não são donos da Terra, eles estão na Terra. Por uma causa, por um objetivo que já foi falado tantas vezes. Experienciar como é criar nesse planeta. Então, agora estamos dentro do portal do equinócio, de 21 de março. Mas vamos ter uns dias ali
no finalzinho do mês, que vamos estar dentro de 2 portais, o do equinócio e do eclipse, de 8 de abril. Lembrando que 10 dias antes, 10 dias depois do dia exato do evento, seja equinócio, seja o eclipse, ele tem uma interferência energética sobre o planeta, sobre os humanos. Então, os últimos dias do mês vão ser bem interessantes. Mas, como eu sempre digo, tudo que está vindo é para o nosso melhor. Então, que venham as mudanças, que venham os eventos, que venha tudo de uma vez, porque nós já estamos cansados desta vida da terceira dimensão. Certamente que tem aqueles que não estão prontos e para eles é melhor que se atrase ainda mais, mas os que estão prontos não podem esperar. Seria uma injustiça fazer os que se aprontaram primeiro. É como numa reunião marcada para as 8 horas, tem 50% que chega às 8 e tem 50% que chega depois. Por que prejudicar aquele que se empenhou? Por que beneficiar aquele que é relapso? Os humanos até podem fazer isso, mas o plano divino não permite injustiça. Estamos de fato em tempos gloriosos. Estamos aqui vivendo, tendo a oportunidade de estar encarnado, exatamente dentro da transição final da Terra. Um espetáculo. Essa experiência, somente esses 8 bilhões que estão encarnados é que estão vivendo. Claro que tem alguns que já desencarnaram, outros que vão encarnar, então no final vai dar mais que 8 bilhões. Talvez dê 15, 20 bilhões de seres que puderam viver um pouquinho, um tempinho dentro deste tempo final de transição planetária. É uma experiência única, como eu sempre digo, que será contada para o universo infinito, por todos os tempos. E você está aqui. Deguste, aproveite, viva, apesar de todos os problemas, todos os medos, todas as dúvidas. Viva o teu melhor. Faça o teu melhor. Faça tudo com a tua intenção, sempre no bem, e você estará, com certeza, no topo da arquibancada para assistir esse espetáculo grandioso. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.